E não é que o Enem vai ter mesmo a cara do governo nas questões? E você se surpreenderia se eu te contasse que no Enem do governo não houve ditadura militar, não se fala em prevenção de gravidez e doença sexualmente transmissível e lugar de mulher é na cozinha? Também não me surpreendeu. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Antes, só um recadinho, não vou falar do debate de dois membros hipócritas da extrema-direita que trocam insultos e recitam versículos da Bíblia. Vou falar do Enem, que acontece esse mês e é uma prova importantíssima que mede a qualidade do nosso ensino médio, mede a capacidade cognitiva dos alunos e garante a entrada deles ou não nas universidades. O governo abafou uma polêmicazinha semana passada quando o Bolsonaro disse que esse Enem, o desse ano, vai ter a cara do governo. Quem conhece esse governo e sabe que escola sem partido para eles é escola com a nossa ideologia apenas, já ficou de orelha em pé, pensando, não sem motivo, que as questões das provas estariam sofrendo alguma espécie de censura. O que, deixa eu ser bem empático, poderia se justificar se estivessem usando a prova para pregação ideológica de esquerda. Eu acho que o conhecimento não deve ter espectro político, deve ser amplo e plural. O que de forma alguma não deve ser anticientífico, preconceituoso, revisionista, no sentido de reescrever a história para manipular as jovens cabeças. E eu sei também que essa é uma linha tênue. Quando a gente se pergunta, houve ditadura militar no Brasil? Essa não pode ser uma pergunta que dê margem a sim ou não. Nesse caso específico, talvez caiba um talvez entre 64 e 68, quando ainda se praticava esses puxadinhos do Estado Democrático de Direito, que ainda hoje existem, por falhas da Constituição, por ingerência de um poder sobre o outro. O impeachment da Dilma é um ótimo exemplo. Ele seguiu todos os trâmites legais. Foi votado, foi aprovado pela maioria no Congresso, houve uma tipificação de crime, correta ou não. Dilma foi até a Câmara, discursou, aceitou o resultado, saiu pela porta da frente. Então não foi um golpe? Como eu já disse aqui várias vezes, foi inegavelmente um golpe interno na chapa dela. O vice eleito com ela, com o nome na tela da urna eletrônica e tudo, se uniu a congressistas para derrubá-la e assumir o poder. Mas todos aqueles deputados, gostemos ou não deles, foram eleitos pelo povo e votaram de acordo com as suas prerrogativas. Já na ditadura militar, pós-68, foi golpe mesmo, foi ditadura. O governo militar, o executivo, pediu para o Congresso Legislativo caçar 2 deputados. O Congresso não caçou. O Executivo foi lá e baixou um decreto dando poder ao chefe do Executivo de fechar o Congresso, caçar direitos políticos, acabar com habeas corpus para políticos, confiscar propriedades, tudo na canetada. Ditadura com D maiúsculo, que veio acompanhada de tortura, execuções sumárias, prisões arbitrárias e tudo mais. Então, voltando ao Enem, o presidente disse que as provas desse ano teriam a cara do governo, a imprensa, o meio acadêmico e a classe política reagiu, e o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, tentou sair pela tangente dizendo que ia ser a cara do governo na transparência, na eficácia, nada a ver com censura. Aí vem a revista Piauí hoje e num furo de reportagem descobre que em 2019 foi criada no INEP, responsável pelo banco de questões, uma comissão para aprovar ou não as perguntas. O grupo tinha desde um procurador bolsonarista até um olavista, ex-aluno do Ricardo Elliott, que foi o ministro da Educação. Essa equipe carimbava virtualmente as questões com sim ou não e explicavam numa planilha com 3 ou 4 palavras por que o problema em questão não era adequado para o Enem. Gente, é um festival de absurdos. A revista não teve acesso às questões em si porque o banco do Enem tem milhares de perguntas que abastecem as provas futuras, por isso é secreto. Bom, dizem que é. Mas teve acesso a algumas imagens e a tal planilha com o não e o porquê do não. Eu vou deixar o link no post fixado para você ler, mas vou ressaltar algumas questões que realmente são de deixar broxado qualquer um que for ler pelo tamanho do retrocesso e da estupidez. Começando pela ditadura, e até para justificar por que eu estou falando dela. Uma das questões censuradas, está na matéria, citava uma música do Chico Buarque, não se sabe qual. Não, mas peraí, censurar Chico Buarque é tão 68, né? Bom, então, censuraram e no campo da planilha para explicar a censura escreveram: leitura direcionada da história. Sugere-se substituir ditadura por regime militar.
É isso mesmo que eu li, é revisionismo histórico, é negação da história, porque, gente, quer discutir se a ditadura foi boa ou ruim, é assunto para ceia de Natal com o tio conservador, mas não foi regime, foi ditadura, pelo menos não entre 68 e 78. Aliás, regime não é antônimo de ditadura, então foi regime ditatorial militar, fica bom assim? Mas não é só isso que a reportagem revela. Tem também várias questões censuradas por falarem de avanços sociais e políticas de saúde pública relacionadas a sexo. Isso é absurdamente retrógrado. Não faz sentido o Enem, que fala com um público adolescente enorme, se recusar a discutir prevenção de gravidez e doença sexualmente transmissível. Mas a censura bolsonarista fez isso. Censurou, por exemplo, uma questão com a música Papa Don't Preach da Madonna. É uma música que fala sobre gravidez precoce de uma mãe solteira que engravidou de um pai que não vai assumir. A explicação para a censura, em 3 palavras: gera polêmica desnecessária. Mais uma vez, não tive acesso à questão, mas quem disse que essa polêmica é desnecessária? O tema é importantíssimo e o que mais me chama a atenção é que eu conheço a música, me lembro da letra, fui até confirmar antes de gravar esse vídeo. E é uma música dentro do contexto da personagem conservadora. A Madonna pede pro pai não dar sermão, Papa Don't Preach, mas concorda com ele, o pai, que se deu mal porque se envolveu com um homem tranqueira, e ainda diz, no seu refrão, eu já tomei minha decisão, vou ter o bebê e ficar com ele. Ou seja, é uma canção anti-abortista, a Damares iria adorar. Só um bando de idiota consideraria esse assunto uma polêmica desnecessária. A cada 30 minutos, uma menina, uma criança, uma pré-adolescente com idade entre 10 e 14 anos tem um filho nesse país. 20 mil bebês por ano. Filho de quase bebês. É um enorme problema social. Eu não vou me estender aqui falando de todas as questões, porque eu gostaria que você lesse a matéria se ainda não leu. Mas como cartunista, que eu também sou, eu fiquei chocado em ler que censuraram até a Mafalda do Quino. A Mafalda, tirinha de jornal. Tá, era uma criança politizada, mas a questão que foi censurada mostrava ela, uma das melhores criações dos quadrinhos argentinos, dizendo para a mãe sobre a importância de estudar para não ser uma mulher frustrada por falta de opções. É esse o grau de antifeminismo do Enem com cara de governo. E tem também a sensibilidade religiosa deles. Nessa questão, a reportagem conseguiu a imagem e eu vou mostrar. Olha só. O cara no confessionário, padre, eu pequei, e o padre com a tela do Facebook, eu já sabia. Gente, para eles discutir esse tema não pode porque fere o sentimento religioso. É falta de capacidade cognitiva. A charge não é sobre religião, é sobre a era das redes sociais. Eles ilustraram com a imagem do confessionário, que não tem o autor identificado, essa cultura global de contar a vida nas redes sociais. Mais uma vez, tema relevante. Só um imbecil vai achar que é desrespeito porque padres ficam no Facebook em vez de ouvir confissão. E eu vou parar por aqui, tem muito mais. Tem questão censurada por dizer que camisinha ajuda a prevenir HIV e é um contraceptivo barato e eficaz. A explicação: gera polêmica desnecessária, direcionamento do controle de saúde. Direcionamento do controle de saúde. Camisinha contra AIDS e gravidez indesejada, tema que governos no mundo inteiro gastam milhões em propaganda para divulgar. É o Talibã. Pior, é a censura do governo do cara que dizia que usava o auxílio moradia para comer gente. Vai ter bolsonarista aqui, sempre tem. Então, já que eles explicam censura em poucas palavras, eu vou me direcionar a vocês com uma. Gado. Eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. A pandemia não acabou, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.